Muito boa noite a todos vocês que nos assistem. Que o Espírito Santo possa estar conosco agora, imbuindo nossas mentes, para que possamos ter o foco em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Meus queridos irmãos, você já me conhece, né? Fabrício, obreiro aqui do distrito, do Portão. E hoje eu trago uma mensagem muito importante para todos nós. Essa mensagem refere-se a Apocalipse 14, versículos de 6 a 12. É a tríplice mensagem angélica. Essa mensagem que nós devemos anunciá-la com toda a ênfase e com todo o fervor. Pedirmos sempre que o Espírito Santo ilumine nossa mente e colocar essas palavras em nossas bocas, né? Para que possamos anunciar a breve volta de Jesus. Só que antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer mais uma oração, pedir que o Espírito Santo ilumine nossas mentes? Meu Pai Todo-Poderoso, pedimos agora o poder do Espírito Santo a iluminar nossas mentes, nossas vidas, para que possamos entender qual a vossa vontade sobre nossas vidas e possamos, principalmente, não só conhecer, mas pôr em prática. Essas bênçãos te pedimos por Jesus. Amém. Abrindo nossas Bíblias em Apocalipse 14, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 14. Vamos analisar hoje a primeira mensagem angélica. É como eu disse, elas são 3, mas nós vamos analisar, nos determos hoje somente na primeira mensagem angélica. E Deus, em seu plano de amor e misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de nós participarmos dessa obra, de anunciarmos o quê? A breve volta de Jesus. Aqui no versículo 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. Quando diz aqui o anjo voando pelo meio do céu, quer dizer o quê? A urgência da mensagem. E eu vou ler os textos aqui para nós analisarmos esse versículo. Aqui tem um texto, uma frase muito importante, diz assim: é Deus tentando chamar nossa atenção para nos despertar. É uma mensagem de esperança para o tempo do fim e para uma geração que está a um passo da eternidade. Meus queridos irmãos, nós estamos a um passo ao limiar da volta de Cristo. Cristo está voltando, amém? E nós não podemos agora esmorecer. Já trilhamos um bom caminho. E agora falta apenas um pedaço, nós temos que completá-lo, pedir força a Deus, o poder do Espírito Santo, a iluminar nossas vidas, para que possamos estar firmes, né? E aqui nesse texto também diz assim: o preparo é o apelo final de Jesus, com a intenção de nos preparar para a sua breve volta. Os céus estão mais interessados na nossa salvação do que nós mesmos. Vocês acreditam nisso? Deus está fazendo tudo o possível e impossível, já fez e está ainda fazendo, né, para nos salvar. E a questão da insegurança. Hoje vivemos um mundo totalmente inseguro, né? Você vê os noticiários na internet, nos jornais, na televisão, e tudo refere-se a tragédias, né? E tem um dado relevante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que no ano de 2019, 32 pessoas cometeram suicídio, aqui falando do nosso país, o Brasil. 32 pessoas por dia. No ano, foram 13 mil pessoas. E no mundo, 800 mil pessoas a cada ano. É um dado realmente triste, né? Será que nós estamos entendendo o plano de Deus que Ele deixou para nós aqui, em sua palavra, aqui no Apocalipse 14, 6, que Ele nos deu o privilégio de sermos seus mensageiros. Então nós temos que fazer o quê? Anunciar a volta de Cristo, anunciar Cristo às pessoas, esse mundo desesperado, totalmente inseguro, né? E a confiança. Aqui tem um texto que diz assim: traz coragem para enfrentar o amanhã, com a confiança de que Deus ainda está no controle de tudo. Podemos estar passando por uma crise terrível, que é essa pandemia, onde muitos entes queridos nossos, infelizmente, faleceram. E vivemos momentos de luto, momentos de aflições, mas uma coisa que é importante, irmãos, não perdemos a esperança e não perdemos a coragem, a fé em Deus.
Hebreus 11:6 fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E no segundo tópico, que eu fiz esses 2 versículos, meus queridos irmãos, eu classifiquei em 7 tópicos. O segundo tópico diz o seguinte, uma mensagem eterna. Aqui está a receita para a salvação. Eu vou ler esse texto para vocês. Diz assim, é o último convite para que homens e mulheres de todos os lugares respondam ao seu amor, aceitem sua graça, recebam seu perdão e experimentem seu poder. Em Apocalipse 3:20, o que Cristo diz? Ele está à porta de nosso coração, batendo a porta do nosso coração. Mas nós temos que abrir a porta do nosso coração não só como um convite para ele entrar, mas que ele faça moradia em nossas vidas, amém? Que nós possamos entender esse propósito, esse amor é de Cristo, né, por nós. Outro item aqui falando sobre paz. Em Jesus, o peso da culpa é trocado pelo descanso por meio da fé. Em vez de carregar um fardo, encontramos a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Mateus 11:28, o que a palavra de Deus nos diz? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo fala, venha do jeito que você está, não importa a carga que você tem, o peso que você tem, mas deposite nas minhas mãos. É isso que nós temos que fazer, né? E quem não gostaria de ter paz? Quando você deita, você põe a sua cabeça no travesseiro, você ter a certeza que a sua paz de espírito vai te dar uma boa noite de sono e você conseguir conviver com essa paz que Cristo irradia em nós, né? Um versículo muito conhecido na Bíblia, que se tivesse somente ele na Bíblia, já seria suficiente. João 3,16. O que diz ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Amém? O amor de Deus é intrínseco. O amor de Deus é a natureza de Deus. É diferente do nosso amor. Nós, seres humanos, nós temos um amor egoísta. Quando nós damos um presente para alguém, nós esperamos algo em troca, né? E Deus não. Deus faz tudo por amor, sem interesse. E Deus deu o melhor para nós, deu a Cristo para morrer por nós, né? O terceiro tópico nos fala uma mensagem universal. Aqui eu vou falar para vocês, meus queridos irmãos, sobre a janela 1040, que muitos de nós conhecemos. Na janela 1040, compreende 62 países, onde tem África, Oriente Médio e Ásia. Fazendo uma comparação de população, nosso país, o Brasil, nós temos 215 milhões de pessoas. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, onde predomina a religião hinduísmo, budismo e islamismo. Se você falar para dessas pessoas, nesses países, que quando ele morrer, Cristo irá ressuscitá-lo, se ele crer em Cristo, para ele não tem conteúdo, insignificante, né? Que ele não tem o conhecimento de Cristo. Infelizmente, ainda, mas é plano de Deus e nós não podemos duvidar jamais que a obra de Deus, ela jamais falhará. Como diz em Mateus 24:14, né? Que o evangelho será pregado a todo o reino, a todas as nações, então virá o fim. Então nós temos que ter essa certeza. E aqui diz um contexto, eu quero ler para vocês, diz assim, por meio da internet, do rádio, da televisão e da página impressa, o evangelho está sendo anunciado em lugares em que 50 anos antes pensaríamos ser impossível. Eu não sei quantos de vocês, meus queridos irmãos, que assistiram ontem na TV Novo Tempo, foi uma programação especial, Anjo da Esperança, que foi das 20 horas até as 24 horas. Foi realmente testemunhos assim muito marcantes, onde pessoas entregaram suas vidas a Cristo, passando por várias provações. Então, a mensagem está chegando a lugares longínquos, né? Jamais poderemos pensar assim, mas isso vai demorar talvez anos, décadas, né? Se for da vontade do Senhor, a mensagem será proclamada esta noite. Amém? O quarto tópico, último chamado à obediência. Aqui nós vamos entrar num contexto que fala sobre a adoração. Qual o primeiro pecado lá nos céus? Satanás queria o quê?
Ele reivindicou a adoração a ele, queria ser maior que Deus. E vamos entrar agora no versículo 7 de Apocalipse 14, nos diz o seguinte: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Adoração. Será que eu estou adorando algo ou alguém, ou alguma coisa? Nós precisamos refletir nisso, né? Será que estamos colocando coisas acima de Deus? Aqui tem um texto que nos diz o seguinte: nas cenas descritas em Apocalipse 14, 7, os anjos conclamam as pessoas a temer a Deus. A palavra temor pode ser mais bem traduzida como respeito, reverência ou obediência. Agora, uma pergunta que cabe para nós. Se eu não sigo aquilo que Deus ditou em sua palavra, a sua vontade, eu estou o quê? De certa maneira, não abertamente, mas eu estou afrontando a Deus. Eu tenho que seguir exatamente o que está aqui. Meus queridos irmãos, tudo que está na Bíblia é mandamento. Não é só os 10 mandamentos, mas é um todo, né? Agora vamos ver o quinto tópico desse versículo número 7 de Apocalipse 14. Glorificar a Deus. Tem que ver com a maneira como vivemos, a minha vida tem que estar de modo nessa terra, e a qual irá determinar se eu quero morar com Cristo no céu, quando Ele voltar, e na nova terra. Quantas horas será que eu passo, que eu tenho comunhão com Cristo? Cristo está conosco quantas horas do dia? 24 horas. E quantas horas será que eu estou com Cristo? Será que é só quando eu levanto de manhã, ao me deitar, e durante o dia? Irmãos, se nós não conseguimos passar o tempo todo com Cristo, como queremos viver a eternidade com Ele? Temos que refletirmos isso, né? Então, glorificar a Deus é o que penso, o que falo, o que vejo, o que como, o que bebo, o que visto, o que ouço, é um todo. 1 Coríntios 6,19 nos diz o quê? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, tudo que nós somos o quê? Mordomos de Deus aqui nessa terra. Mas nós temos que entender o seguinte, que Deus nos colocou nesse mundo com um propósito. Seria muito vago nós pensarmos que Deus nos colocou para nascermos, vivermos e morrermos. Seria muito vazio, né? Deus nos colocou com um propósito. Nós precisamos entender esse propósito que fala para nós também sobre missão. Qual a missão que Deus nos confiou? Isso está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Cristo nos deu uma ordem, ide. O que ele diz? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Eu não posso entender que eu estou na igreja para ser apenas membro. Eu tenho que ser o quê? Discípulo. Se nós seguimos o exemplo de Cristo, nós temos que ser discípulos de Cristo, né? Porque, infelizmente, hoje, no mundo evangélico, nós vemos muita comodidade espiritual. Veio a pandemia, mas será que na pandemia eu estou totalmente amarrado, não posso levar a palavra de Deus? Irmãos, nós podemos fazer através de live, através do Zoom, através de vídeo. Tem tantas outras opções para nós darmos estudos bíblicos, buscarmos as pessoas. Com a graça de Deus, tem uma família que agora no dia 21 de novembro irá batizar aqui na Igreja do Portão. É a mãe, a filha, o marido, né, o genro, e o filho dela, que tem 9 anos de idade. E quando, dando estudo para eles, o filho com maior interesse, o menino com 9 anos de idade, um interesse que maior que muitas pessoas adultas. Então, eu glorifico a Deus. E essas pessoas, ontem concluí os estudos com eles, né, virtualmente, né, e já está tudo programado com a graça de Deus, fé em Cristo e no poder do Espírito Santo, que dia 21 eles irão descer as águas batismais. Amém? Eu peço que vocês possam orar por eles. É a Rita, é o Alisson, a Luana e o menino é o Felipe.
Que Deus os abençoe. Então, nós temos que entender que a missão que Deus nos confiou nessa terra, né? Nós anunciarmos a breve volta de Jesus. Em Romanos 14, 12, tem um versículo muito forte que nos diz o quê? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, qual o tempo que eu estou dedicando a Deus? Sabe qual o maior dos dons que Deus nos deu? É o tempo. Quanto tempo eu tenho dedicado na minha vida a Cristo? E nós daremos conta desse tempo quando Ele voltar. Ele voltará, hoje Ele está fazendo juízo investigativo no céu, por nós, intercedendo por nós, mas Ele voltará como juiz. Temos que pensar nisso seriamente, né? E diz assim o texto: nosso destino eterno será finalmente determinado pela maneira como respondemos à graça de Deus, como aceitamos o perdão que Ele oferece gratuitamente e pela fé permitimos que Ele transforme nossa vida. Amém? Só que tem um detalhe, irmãos. Deus nunca forçará nossa vontade. Nossas escolhas e decisões podem nos tornar aptos para a salvação ou para a perdição. Sétimo tópico, adore o Criador. Aqui vem uma palavra-chave, gratidão. Será que eu sou grato a Deus, às vezes, pelas provações que eu passo? Nós temos que refletirmos nisso. Muitas vezes Deus deixará passarmos provações, mas Ele não nos isentou disso, mas Ele nos deixou uma promessa que Ele estará conosco nessas provações. Amém? E aqui tem um texto muito lindo que diz assim, irmãos: pense nas maravilhas da criação, pense em seus olhos, em como eles se ajustam à luz e à escuridão. Eles regulam o foco, podem perceber as cores e enxergar em 3 dimensões. Pense em seu cérebro, nos processos bioquímicos que ocorrem com assombrosa complexidade e velocidade para processar e interpretar tudo que os olhos estão vendo. É dessa maneira que podemos apreciar a beleza de um pôr do sol e as delicadas cores de uma orquídea. Para onde quer que nos voltemos, as maravilhas da criação nos enchem de admiração e deslumbramento. Que universo, que Criador! Adore aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu e você somos uma obra-prima de Deus. Amém? Eu gostaria agora de falar de uma biografia de uma pessoa que foi muito conhecida. O nome dele é Steve Jobs. Todos, com certeza, ouviram falar dele, né? Nascido em 24/2 de 1955, ele faleceu em 5 de outubro de 2011, 56 anos de idade, causa câncer pancreático. Fundador, presidente e diretor executivo da Apple. Fortuna 7 bilhões de dólares. Sites, notícias e tecnologia do mundo inteiro lamentaram sua morte. Suas últimas palavras no leito de morte foram: neste momento, deitado na cama, doente e recordando de toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza que eu me orgulhei tanto se empalidece e fica sem sentido diante da morte iminente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, ganhar dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença para você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando está perdida, é a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que estão nos assistindo hoje, agora e também assistirão no futuro, qual é a sua luta? O que te acorrenta nesse mundo ainda de tristezas, um mundo cheio de pecados? O inimigo ele é astuto, ele é a segunda mente mais inteligente do universo. A primeira é Cristo, amém? Ele nunca vai colocar em nossas mãos um copo de veneno e dizer assim: tome esse veneno agora, que você pode morrer em 5 minutos. Mas ele vai colocar coisas bonitas aos nossos olhos. Nós somos fisgados pelos olhos, né? Nós somos fisgados pelos olhos. Então, nós temos que pensar o seguinte: eu não sei qual é a sua luta, meu querido irmão, minha querida irmã. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está desesperado, angustiado,
desempregado, passando por doenças, ansiedade, depressão, que é a primeira doença do século, né? Que não consegue ver uma luz no fundo do túnel? Será que você está nessa condição, que já perdeu a sua esperança em Cristo? Acredite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, naquele que é especialista em tornar possíveis as especialidades da vida. Ele é especialista em fazer isso, mas precisa de um requisito, que você entregue sua vida totalmente a Ele. Eu te faço um desafio agora. Para você que está, eu não sei qual lugar que você está na sua casa, qual lugar que você possa estar, mas eu te faço um desafio. Ao ouvir essa última música agora, fique em pé. Faça essa entrega totalmente a Cristo, dizendo: Senhor, transforme a minha vida hoje. O resumo da nossa vida é muito simples mesmo, que o passado não podemos reviver. O presente é somente o agora, e o futuro é incerto, apenas uma esperança para nós. Diga a Cristo que está agora de braços abertos, te esperando a sua decisão. Senhor, transforme a minha vida, que seus planos possam idealizar totalmente na minha vida.